Em Mateus, no capítulo 9, versículos de 27 a 31, fala sobre a cura de 2 cegos. Jesus estava passando ali, nas cercanias de Cafarnaum, sua fama, já tinha se espalhado por todo aquele lugar. E Jesus, como diz o texto, estava numa casa, Provavelmente ele estava com seus discípulos, com as pessoas que moravam naquele lugar, ali ensinando, participando ali com eles, da vida diária daquela família, daquelas pessoas, em que de repente esses 2 cegos ali interromperam aquele momento e levantaram um clamor para o mestre. Então eles disseram para o Senhor Jesus: tem compaixão de nós, filho de Davi. E interessante que eles falaram uma expressão que é muito importante entre os judeus, que é filho de Davi. Um judeu, quando diz isso, ele reconhece que aquela pessoa ali é da linhagem do rei Davi, que aquela pessoa ali tem um sangue nobre e que era o Messias esperado. Então, dentro da humildade deles ali, eles reconheceram que Jesus era o Messias. E eles clamaram a Jesus dizendo: tem compaixão de nós. E eles falaram, Senhor, tenha misericórdia do nosso sofrimento, daquilo que nós estamos vivendo. E interessante aqui, antes de entrar nessa parte da compaixão, que esses homens, eles clamaram a Jesus, Eles sabiam que tinham uma necessidade e eles foram aquele que podia, resolver aquele problema. Então, como é importante, nós sabermos pedir, Se nós temos uma necessidade, precisamos pedir ao Senhor, E eles pediram. E aqui fala sobre compaixão, Nós sabemos que Jesus, ele tinha compaixão no seu coração, ele tinha misericórdia. Ele era um mestre da lei, mas ele se importava com as pessoas, Ele se importava não só com a parte espiritual, em querer religá-las a Deus, mas também no bem-estar físico, no bem-estar emocional das pessoas. Ele era diferente dos religiosos daquela época, que eles não se importavam tanto, não cumpriam a vocação, a missão de Deus, com cuidado, com zelo, porque aqueles homens, diante do sofrimento das pessoas, eles tinham muitas superstições, os religiosos daquela época. É interessante que em João, no capítulo 9, fala também sobre um cego de nascença, e aqueles religiosos chegaram para Jesus e falaram: mestre, quem foi que pecou, esse jovem ou seus pais? Então, olha como que eles eram ali supersticiosos, eles achavam, ficavam procurando qual era o pecado que fazia com que aquelas pessoas sofressem, E nós não devemos ser assim. Jesus, ele não era assim. Ele olhava para essas pessoas e ele sentia, o seu coração doía, porque ele sabia que aquele sofrimento ali causava, tantos males àquelas pessoas, àquelas vidas. Então Jesus, ele se preocupava em primeiro solucionar aquele problema e depois conduzi-las, para o caminho eterno, para o caminho da graça de Deus. Então, nós vemos aqui, no texto, que Jesus, ele era diferente do contexto daquela época, Jesus, ele tinha uma postura diferente. Então, Jesus, ele ouviu ali o clamor deles e Jesus fez uma pergunta assim: credes vós que eu possa fazer isto? Você pode até pensar assim: ué, Senhor, mas não está tão óbvio, eles já não estão dirigindo ali o clamor, a ti, e o Senhor vem com essa pergunta. Mas Jesus, antes de ser um milagreiro, de ser um profeta, ele era um mestre. E era um mestre por excelência. Ele queria aplicar no coração daqueles cegos e das pessoas que estavam ali uma lição, Ele queria ensiná-los. E Jesus aqui estava querendo ensiná-los sobre a fé, Porque aquilo que depende de Jesus, ele quer fazer, ele deseja restaurar. Não houve um milagre,
né? E que se colocou diante dele e que ele não pôde resolver. Mas os corações precisavam ser trabalhados, né? Porque muitas vezes nós fazemos petições, né? Temos sonhos, colocamos até mesmo diante de Deus, mas nós não nos vemos vivendo aquela realidade, né? Nós colocamos assim apenas, né, na responsabilidade de Deus, e o nosso coração não espera que aquele impossível verdadeiramente aconteça. E isso prejudica, isso é uma consciência, né? Algo que atrapalha a fé, atrapalha essa ativação da fé. Porque a palavra de Deus diz que todos aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Daqueles que o buscam com sinceridade de coração. Então Jesus ali estava ministrando, chegando no ponto dentro da alma deles para que eles pudessem reagir, né, com a mesma fé que o Filho de Deus tem. Então, depois que Jesus ele ministrou, né, esse ensino, né, ali no coração deles, eles realmente falaram, né, eles responderam ao Senhor dizendo: sim, Senhor. Né, eles disseram: eu creio. Então, Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Então, olha que interessante, depois de aplicar uma lição, Jesus quis ver o resultado, se realmente aquilo que ele ensinou foi absorvido no coração. Então, Jesus, ele colocou ali, né, aquele resultado que aqueles cegos tanto esperavam, ele colocou na responsabilidade deles mesmos, né? Então, nós podemos ver aqui que a resposta, né, foi positiva, né, em relação à ministração daquele ensino nos corações. Aqui diz que no versículo 30, e os olhos se lhe abriram, né? Então nós podemos ver, né, que Jesus, depois de ter ensinado eles ali, né, ministrado ali o favor, né, sobre eles através do ensino, através da fé, eles obtiveram o resultado esperado, porque muitas coisas vão acontecer na nossa vida. Sim, pela vontade de Deus, né, não vai haver ali, né, até alguma interferência nossa, nós vamos receber bênçãos sobre bênçãos, né, muitas vezes até sem pedir. Podemos sim receber, mas em muitos momentos é necessário, né, termos uma ativação da nossa fé, corresponder com o Senhor, né, desejar, acreditar, né, e Jesus aqui, ele é, né, esse ponto, né, de intercessão entre nós e as bênçãos divinas. Porque tudo, né, que pedirmos em nome do Senhor Jesus com fé, receberemos. Então, para finalizar nessa palavra, eu quero destacar aqui uma parte que Jesus disse. Jesus ameaçou dizendo. Então, depois que aconteceu, né, aquele milagre esperado, Jesus fez uma ameaça a eles. Olhai que ninguém o saiba. Né? Por que Jesus disse isso? Porque ele passava por perseguição. Onde ele ia, ele sofria perseguição dos outros mestres da lei, dos sacerdotes, né? Dos fariseus, da cúpula religiosa daquela época, porque o seu ministério estava, né, tomando uma fama, e também porque ele era um filho de Davi que esses homens não queriam reconhecer. Né? Que Jesus, ele estava ali fazendo as obras de Deus, e aqueles homens não queriam atribuir tudo aquilo que Jesus estava fazendo a Deus, né? Que são obras de Deus, mas muitos ali falavam que era feito por meio, né, de Satanás. Então Jesus, ele sofria essas perseguições, ele tinha essa consciência, olha, ele, o Filho de Deus, né, o mestre. E ele sabia que quando, né, falamos, saímos contando algumas coisas que são particulares de Deus,
né? Recebemos uma missão. O ministério de Jesus era pesado. Muitas vezes nós vivemos um ministério também muito pesado, né? Grande responsabilidade. E nós precisamos manter uma vida discreta, né? Nós temos que contar os feitos, mas as coisas que nós estamos gerando ali, os projetos, devem ser num quarto de oração, deve ser em secreto, para que o Pai possa, né, publicamente, né, revelar aquilo, né, que Ele está fazendo na nossa vida. E também aqui, né, exatamente a última parte diz, no versículo 31, mas tendo ele saído divulgar a sua fama por toda aquela terra. Ou seja, aqueles homens não obedeceram à vontade do Senhor Jesus, né? Eles falaram, né? E é claro que o resultado foi bom, porque as pessoas ficaram sabendo, mas não só, né, as pessoas de bem que precisavam conhecer Jesus, mas também os seus inimigos, aqueles que ficavam ali observando, vigiando diariamente os passos de Jesus para prejudicá-lo. Então, também aprendo nessa lição aqui que muitas vezes as pessoas ao nosso lado, elas não vão entender que o chamado, o ministério é pesado, é difícil, né? Exige uma responsabilidade muito grande. Por maior que seja, né, a nossa instrução, né, o conhecimento que nós temos, às vezes o outro não vai conseguir absorver, né? Às vezes ele vai ser ansioso, vai querer contar, né? Ainda não vai ter o seu caráter ali completamente trabalhado, e nós devemos ter paciência, né, e ensinar, né, com toda a paciência, que o mundo espiritual existe e ele conspira sim, né, para prejudicar, para atrasar e até mesmo para interromper. Jesus, ele sofria ameaças de morte e ele tinha uma missão, ele ainda tinha um tempo, ele ainda tinha uma estrada, né? E ele precisava da ajuda dos seus amigos para que ele pudesse concluir o seu chamado. Então eu aprendo, né? São muitas lições, né, num texto, mas, né, eu destaco aqui nessa importância de sabermos pedir ao Senhor, de não termos vergonha de pedir aquilo que nós tanto precisamos, né, ansiamos, que também nós precisamos ter fé, né, naquilo que nós estamos pedindo a Deus em Jesus Cristo. Eu aprendo também aqui, né, que o Senhor, ele tem sempre uma lição para nos ensinar, né? Muitas vezes ele vai ter que antes parar, nos ensinar alguma coisa para que possamos corresponder com ele, para que aquele milagre aconteça, né? E também uma vida de equilíbrio, uma vida ali de sensatez, né? Sabemos que existem situações que elas podem sim atrapalhar muito dos planos, né? Muitas coisas que queremos realizar para Deus e que precisamos viver uma vida mais equilibrada, mais tranquila, né? Nas nossas palavras, não ser tão carregados assim, tão ansiosos para falar, para contar, mas sermos pacientes, né? Então eu deixo com você essa reflexão, que você, assim como eu, possa estar meditando nesse dia e colocando, né, a sua vida diante, né, de todos esses conselhos que a palavra de Deus ela nos dá. Amém?